Muito boa noite, senhora vereadora, os demais vereadores. Antes de começar esta sessão, eu peço que, em pé, possamos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Paulo Rodrigues de Oliveira, o popular Paulo Coró, do bairro do Santaninha. Novamente desejo uma boa noite à senhora vereadora, aos demais vereadores, uma boa noite aos caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite a todos os funcionários dessa Casa de Leis, uma boa noite ao Dr. Tiago, nosso assessor jurídico, uma boa noite à professora Maria e seu esposo Paulo, presente no plenário, uma boa noite também ao Vardinho. Sejam todos bem-vindos a essa sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, vereadora e vereadores presentes. Também boa noite aos que nos assistem nessa sessão, professor Maria, seu Paulo, senhor Osvaldo, nossos funcionários, nosso assessor jurídico, doutor Tiago, enfim, também aqueles que nos assistem pela internet. Analisando a lista, constato a presença da maioria, menos a presença também do nosso vereador, Toninho Mineiro, que por motivo justo também não se encontra presente. Em atendimento à resolução número 03/2007, hoje farei a leitura de um trecho da Bíblia. Farei a leitura de Mateus, capítulo 15. Perdão dos pecados. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusa ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 10ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Sala das sessões em 11 de abril de 2017. Indago aos edis se há necessidade da leitura das atas da 9ª sessão ordinária e da 10ª sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 4 de abril de 2017. Após dispensada a leitura, coloco as atas em conjunto em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Meu voto é sim.
G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Kátia Faroli Martins. Meu voto é sim. Milton Donizete. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Teixeira. Eu voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro as atas em conjunto aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura das indicações protocoladas nessa Casa de Leis. Indicação número 022/2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal os seguintes pedidos de providência. A. Que entre em contato com o setor responsável pela manutenção da luminária, ou seja, realizando reparos nas mesmas do bairro dos Empossados. Justificativa. Tal pedido se faz necessário devido os moradores estarem reclamando da iluminária, algumas apagadas e outras estarem piscando, pois ali reside grande número de moradores, principalmente idosos e pessoas que passam para irem até a igreja no período noturno. Nada mais justo a manutenção das mesmas, pois os moradores do referido bairro são cobrados pela taxa de iluminação, onde o mesmo já vem descontado em suas contas de luz. Guapiara, 7 de abril de 2017, João Egídio Mendonça Teixeira, vereador. Indicação número 023/2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto no artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39, a linha A do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de fazer uma caixa de água na mina que abastece o bairro Capoava da Limeira neste município. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois, em visita e em conversa com moradores, percebi a necessidade da construção de um reservatório de água na referida mina que abastece o bairro. Na mina não existe nada que mantenha a mangueira cheia, que leve água para o bairro, pois sempre falta água aos moradores. Com a construção do reservatório, os moradores do referido bairro irão se beneficiar e a preocupação dos mesmos com a falta de água acabará. Guapiá, 10 de abril de 2017, G7 Thiago de Oliveira Venâncio, vereador. Indicação número 024/2017. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas do artigo 5º da Constituição Federal, com base no disposto do artigo 67, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, artigo 39 da linha A, do Regimento Interno desta Casa, propõe que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. A. Para que se digne a estudar junto ao departamento competente a possibilidade de fazer a manutenção, limpeza e manutenção da tubulação de esgoto e água fluvial do bairro dos Elias, neste município. Justificativa. Em visita e conversa com os moradores do bairro, constatei que as galerias estão danificadas e entupidas.
correndo o risco do desabamento da própria e, por estar entupidas, está acumulando esgoto e lixo que corre nas enxurradas em época de chuvas. Em conversa com moradores, me contaram que sempre acontecem acidentes com veículos, pois um morador do bairro caiu na galeria devido a mesma estar sem as suas tampas. Guapiara, 10 de abril de 2017, José Tiago de Oliveira Venâncio, vereador. Após a leitura, comunico que as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do projeto de lei municipal número 006 e 008/2017, ambos de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 006/2017, de 31 de 3 de 2017. Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fim lucrativo como organizações sociais no âmbito do município de Guapiara e das outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é promulgada a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, seja atividades sejam dirigidas à saúde, à cultura e ao esporte, atendidos os requisitos previstos nesta lei. As pessoas jurídicas de direito privado, cujas atividades sejam dirigidas àquelas relacionadas ao caput deste artigo, qualificada pelo Poder Executivo como organizações sociais, são submetidas ao controle externo da Câmara Municipal, que o exercerá com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social. Comprover o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre a natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação. Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento de suas próprias atividades. Previsão expressa de a entidade ter como órgão de deliberação superior e de direção um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do Estatuto, assegurados aquela composição e atribuição normativas e de controle básicas previstas na lei. Composição de atribuições à diretoria. Obrigatoriedade de publicação anual em jornal de circulação local dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão. No caso de associação civil, aceitação de novos associados na forma de estatuto. Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão ao desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Previsão de incorporação integral no patrimônio dos legados ou das doações que lhe forem destinados, bem como excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação ao patrimônio e outra organização social qualificada no âmbito do município de Guapiara,
na mesma área de atuação ou do patrimônio do município, na proporção de recursos e bens por estes alocados, nos termos do contrato de gestão. Ter a entidade recebido aprovação em parecer favorável quanto à conveniência, à oportunidade de sua qualificação como organização social do secretário ou titular do órgão, supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social, bem como secretário municipal de administração. Parágrafo único. Somente serão qualificados como organização social as entidades que efetivamente comprovarem o desenvolvimento da atividade descrita no caput do artigo 1º desta lei. Do Conselho de Administração. Artigo 3º. O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos do respectivo estatuto, observados por fins de atendimento dos requisitos de qualificação os seguintes critérios básicos. Primeiro, ser composto por 20 a 40% dos membros natos indicados pelo poder público eleitos na Assembleia Geral Ordinária por maioria simples. 20 a 30% dos membros natos indicados pela sociedade civil. 10% dos membros indicados pelos associados efetivos e eleitos na Assembleia Geral Ordinária por maioria simples. 10 a 30% dos membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional, reconhecida idoneidade moral, até 10% de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo Estatuto. Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho, que não poderão ser parentes consanguíneos até 3º grau do prefeito, vice-prefeito ou secretários municipais, terão mandatos de 4 anos, admitida uma recondução. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de 2 anos, segundo critérios estabelecidos no Estatuto. O dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho sem direito a voto. O Conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo. Os conselhos não receberão remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalva a ajuda de custo por reunião da qual participem. Os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem renunciar ao assumirem funções executivas. Artigo 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuídos privativas do Conselho de Administração as seguintes. Primeiro, fixar o âmbito de atual da entidade para a consecução de seu objeto. Aprovar a proposta do contrato da gestão da entidade. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimento. Designar e dispensar os membros da diretoria. Fixar a remuneração dos membros da diretoria. Aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e extinção da entidade por maioria, no mínimo de 2/3 de seus membros. Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências. Aprovar por maioria, no mínimo de 2/3 os seus membros, o regulamento próprio, contendo o procedimento que deve adotar para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas, de aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade com auxílio da diretoria, da auditoria interna. Do contrato de gestão. Artigo 5º. Para os efeitos da lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada, como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º. Inciso 1º. É indispensável a licitação para a celebração dos contratos que trata o caput deste artigo, nos termos do artigo 24, inciso 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação dada pela Lei Federal número 9.648, de 27 de maio de 1998. Inciso 2º. A celebração do contrato de que trata o caput deste artigo, com dispensa à realização da licitação, será procedida a publicação de minuta do contrato de gestão e de convocação pública das organizações sociais, através do Diário Oficial do município, para que todos os interessados em celebrar possam se apresentar. Inciso 3º. O poder público dará publicidade da decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas nos termos do artigo 1º desta lei, e das entidades de que manifestarem interesse na celebração de cada contrato de gestão. Artigo 6º. O contrato de gestão celebrado pelo município discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da entidade contratada e será publicado na imprensa oficial do município. Parágrafo único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração, ao secretário municipal na área competente. Artigo 7º. Na celebração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios inscritos no artigo 37 da Constituição Federal e também os seguintes preceitos. Primeiro, especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, quando for pertinente, bem como previsão expressa dos critérios objetivos da avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade. Segundo, a estipulação dos limites e critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais no exercício de suas funções. Terceiro, atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, no caso das organizações sociais de saúde. Parágrafo único. O secretário municipal da área competente deverá definir as demais cláusulas necessárias do contrato de gestão e de que for o signatário. Da execução e fiscalização do contrato de gestão. Artigo 8º. A execução do contrato de gestão, celebrado por organização social, será fiscalizado pelo secretário municipal da área de atuação. Inciso 1º. O contrato de gestão deve prever a possibilidade do poder público requerer a apresentação pela entidade qualificada
ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, assim como suas publicações na imprensa oficial do município. Inciso 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados periodicamente por comissão de avaliação indicada pelo secretário municipal competente, composta por especialistas de notória especialização que emitirão relatório conclusivo a ser encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de controle interno e externos do município. Inciso 3º. A comissão de avaliação da execução do contrato de gestão serão das organizações sociais da saúde, da qual trata o parágrafo anterior, compor-se-á, dentre outros membros, por 2 integrantes indicados pelo Conselho Municipal de Saúde, ou dos conselhos gestores dos equipamentos incluídos dos contratos de gestão, quando estiverem reservando-se também 3 vagas para membros indicados pelo Poder Executivo com notória capacidade e adequada qualificação. Inciso 4º. A entidade qualificada apresentará à comissão de avaliação, ao término de cada exercício, ou qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução de contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas, com resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Inciso 5º. A comissão deverá encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Artigo 9º. Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública da organização social, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 10. Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo 9º desta lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, havendo indícios fundados de malversões de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público e comunicarão à Procuradoria do Município para que requeira ao juízo competente a declaração da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecimento ilícito ou causando danos ao patrimônio público. Até o término da eventual ação, o poder público permanecerá com depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e zelará pela continuidade das atividades sociais da entidade. O balanço e demais prestações de conta da organização social devem necessariamente ser publicadas na imprensa oficial do município e analisados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Do fomento às atividades sociais. As entidades qualificadas como órgão de organizações sociais ficam declaradas como entidades de interesse social e utilidade pública para todos os efeitos legais. A organização social poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Artigo 1º. São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e a respectiva deliberação financeira de acordo com o cronograma
desembolso previsto no contrato de gestão e, eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Inciso 2º. Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados aos custeios do contrato de gestão parcela de recursos para compensar afastamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa na necessidade pela organização social. Inciso 3º. Os bens tratados neste artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada a licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. Inciso 4º. Os bens públicos de que trata este artigo não poderão recair em estabelecimentos de saúde do município em funcionamento. Os bens móveis públicos permitidos para o uso poderão ser substituídos por outros de igual ou maior valor, desde que os novos integrem o patrimônio do município. Parágrafo único. A substituição a que se refere o caput deste artigo dependerá de prévia avaliação do bem e expressa autorização do poder público. Artigo 16. Fica facultado do Poder Executivo o afastamento de servidor para organizações sociais como ônus para origem. Inciso 1º. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. Inciso 2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente por organização social a servidor afastado com recursos provenientes do contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e assessoria. Inciso 3º. O servidor afastado perceberá as vantagens do cargo a que fizer jus no órgão de origem. Artigo 17. São extensíveis, no âmbito do município de Guapiara, os efeitos do artigo 13 e dos inciso 3º do artigo 14, ambos nesta lei, para as entidades qualificadas como organizações sociais pela União, Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, quando houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie as normas gerais emanadas da União sobre a matéria, os preceitos desta lei, bem como da legislação específica no âmbito municipal. Da desqualificação. Artigo 18. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando verificado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. Inciso 1º. A desqualificação será procedida de processo administrativo conduzido por comissão especial a ser designada pelo chefe do Executivo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. Inciso 2º. A desqualificação importará reversão aos bens permitidos e do saldo remanescente dos recursos financeiros entregue à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções contratuais, penais, civis, aplicáveis à espécie. Artigo 19. A organização social fará publicar em jornal de circulação local, no prazo máximo de 90 dias,
contando a assinatura do contrato de gestão, regulamentado pelo regulamento próprio, contendo o procedimento que dotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras como emprego de recursos provenientes do poder público. Sem prejuízo do disposto desta lei, poderão ser estabelecidos em decreto outros requisitos de qualificação e organização social. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 31 de março de 2017, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Ofício /SA/GP número 2011/2017. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluído projeto de lei número 008/2017, de 31 de março de 2017, que dispõe sobre alteração da redação dos artigos 1º, 6º, 7º e seus incisos 11, parágrafo único, do artigo 12 da Lei Municipal, número 1310/2002, e da outras providências, para apreciação, discussão e aprovação dessa colenda Câmara Municipal. Na certeza de contar com sua costumeira colaboração e Vossa Excelência, aproveito o ensejo para retirar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a esta colenda Casa de Leis o incluso projeto-lei número 008/2017, que dispõe sobre a alteração da redação dos artigos 1º, 6º, 7º, de seus incisos 11, parágrafo único, do artigo 12 da Lei Municipal número 1310/2002 e da outras providências. A elaboração do presente projeto tem por objetivo atender a solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a fim de adaptar aos termos da Lei Complementar número 082/2017. Por outro lado, o projeto altera a composição da Comissão Municipal de Turismo, com a nomenclatura dos novos integrantes. Na expectativa da apreciação e aprovação pelos nobres pares desta Casa de Leis ao projeto, formulamos votos de real estima e consideração. Atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal. Dispõe sobre a alteração de redação dos artigos 1, 6 e 7 e seus incisos 11, parágrafo único da lei do artigo 12 da Lei Municipal número 1310/2002 e de outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, Prefeita Municipal de Guapiara, usando das suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação dos artigos 1º, 6º, 7º e seus incisos 11, parágrafo único do artigo 12 da Lei Municipal 1310, de 11 de abril de 2002, que passarão a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Para implantar a política pública municipal de turismo, fique criado o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, com órgão deliberativo, consultivo e de assessoramento responsável pela conjunção entre o poder público e a sociedade civil. Artigo 6º. O CONTUR
será composto por 25 membros indicados para um mandato de 2 anos, permitida única recondução. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Turismo, que é o CONTUR, terá a seguinte composição: um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um representante do Departamento de Turismo, um representante do Departamento do Meio Ambiente, um representante do Departamento de Cultura, um representante da Polícia Militar, um representante da Associação Comercial, um representante da imprensa local ou regional, um representante dos trabalhadores rurais, um representante do setor de hospedagem, um representante do setor de alimentação, bares, restaurantes e similares, um representante da empresa de ônibus de turismo, um representante dos arquitetos, engenheiros e urbanistas que atuam no município, um representante dos jipeiros, um representante dos pesqueiros, um representante de motocross, um representante do Estado no turismo, um representante da Fundação Florestal, Parque Intervales e Parque Estadual Turística do Alto Ribeira, um representante do estabelecimento de crédito, um representante do CONSEG, um representante dos tropeiros, um representante dos motoristas de táxis, um representante dos artesãos, um representante da Igreja Católica, um representante do Conselho de Pastores da Igreja Evangélica e um representante do Poder Legislativo. Artigo 11. Fique criado o Fundo Municipal de Turismo, o FUNTUR, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Artigo 12. Parágrafo único. As receitas do CONTUR serão depositadas em conta com rendimentos conjunta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que para saque deverá conter a assinatura do secretário municipal e do presidente do CONTUR. Artigo 2º. Permanecem em pleno vigor os demais dispositivos da citada lei municipal, não afetados pelas alterações ora introduzidas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guapiara, 31 de março de 2017. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal. Após a leitura, comunico que os referidos projetos simplesmente estão sendo apresentados nesta data, onde encaminharei com cópias para as comissões de Relação e Justiça, Orçamento e Finanças, para que analise e apresente seus pareceres e que o projeto possa ser deliberado na próxima sessão. Antes de colocar a tribuna livre à disposição dos nobres, farei a leitura de um ofício da Câmara Municipal de Itapeva, ofício do gabinete número DM 154/2017, assunto, convite. O gabinete da senhora vereadora Débora Marcondes vem muito respeitosamente à presença de vossas excelências, através deste, solicitar a nobre presença na Câmara Municipal de Itapeva, dia 17/4/2017, segunda-feira, às 16 horas, para discutir sobre a implantação da frente parlamentar em prol dos direitos da criança e do adolescente e outros assuntos pertinentes à região, visando o desenvolvimento do interior, certo de contar com sua ilustre presença. Enfatizo ainda que essa reunião terá a presença de diversas autoridades engajadas nesta luta, pois trata uma projeção no cenário estadual e federal para a nossa região. Desde já, agradece e certo contar com sua presença, ou de um representante, estando à inteira disposição. Sem mais, para o momento, este gabinete reitera protesto de elevada estima e distinta consideração. Débora Marcondes Silva Ferrarese, vereadora do PSDB. Então, os nobres estão convidados a, quem queira, a estar indo em Itapeva dia 17/4, numa segunda-feira.
Está à disposição o veículo para estar levando as vossas excelências que se interessarem. Antes de encerrar a presente sessão, coloco a tribuna livre à disposição dos nobres edis para que possam fazer o uso da palavra. E não havendo nada a se tratar nesta 10ª sessão ordinária, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e todos tenham um bom retorno aos seus lares.